Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Muito bem, nesta aula continuaremos a exposição, a apresentação das ideias e da doutrina de John Maynard Keynes, um dos economistas mais influentes do século XX, que viveu na primeira metade daquele século. Essa é a parte 4 deste bloco do curso, que trata do legado, da obra e da teoria de Keynes. Muito bem, na última aula nós começamos a discorrer sobre as principais publicações de Keynes, a evolução da sua perspectiva teórica. Nós vimos o Keynes do Tratado sobre a Reforma Monetária, ainda um Keynes marshalliano, muito ligado à teoria quantitativa da moeda na versão de Cambridge. E nesta aula vamos aprofundar o estudo da evolução das ideias econômicas de Keynes, começando por analisar com bastante detalhe uma outra obra intitulada Tratado sobre a Moeda. Ok? Esta obra foi publicada exatamente em 1930, na forma de 2 volumes. Aqui já não é o Keynes puramente marshalliano. Nota-se nesta obra a influência da teoria wickseliana, em homenagem a Wicksel, um economista sueco, e aqui, sob a influência dos economistas suecos, o Keynes desenvolve a sua teoria do ciclo de crédito sob inspiração da visão de Wicksel, de Knut Wicksel. Okay? Bom, de fato, um ano após, ou menos de um ano após a publicação do Tratado sobre Reforma Monetária, o Keynes aproximou a teoria propriamente monetária, o papel da moeda na economia, com uma tentativa de explicar o ciclo de créditos. Ciclo de créditos, por que se intitula dessa maneira? Porque aí se constata que em certos momentos a economia possui crédito em abundância e em outros momentos escassez de crédito, de forma que se pode identificar um ciclo de crédito. É claro que associado ao ciclo de crédito existe o próprio ciclo da atividade econômica, né? O ciclo dos negócios, do PIB. Mas Wicksel pôde oferecer a Keynes a possibilidade de combinar a análise do ciclo de crédito com o estudo do impacto da política monetária. Então ele retoma as ideias que ele vinha desenvolvendo no Tratado sobre a Reforma Monetária, desde 1913, retoma aquelas antigas ideias de Cambridge, marshallianas, e volta a aprofundar o problema dos encaixes monetários, ou seja, como se compõem nos indivíduos os saldos monetários, e o que leva a flutuações nos saldos monetários, nos encaixes monetários dos indivíduos. E aqui o Keynes ele vai aprofundar um aspecto que vai ser fundamental na construção da economia keynesiana, tal como deságua na teoria geral dos juros, do emprego e da moeda, que é a relação entre poupança e investimento, um aspecto que nós vamos aprofundar nesta videoaula. Bom, com relação ao aspecto da poupança e do investimento, eu vou antecipar aqui. Vocês sabem que os clássicos, uma boa parte dos economistas clássicos, no século XIX, acreditava na chamada lei de Sé. É a ideia de que a poupança cria seu próprio investimento, ou, do ponto de vista de oferta e demanda, é a ideia de que a oferta agregada, a oferta global, cria a sua própria demanda global. E que, portanto, não haveria um problema de insuficiência de demanda. Tá?
o que Keynes vai chamar de o problema da demanda efetiva, anos depois. Não haveria esse problema porque, quando se produz, se paga os rendimentos dos fatores e os proprietários dos fatores utilizam esses rendimentos nas suas compras, né, financiando as suas demandas, de forma que, quando se produz, se cria a própria demanda. Essa visão era muito importante dos economistas clássicos, porque nos modelos clássicos, a renda não consumida automaticamente era acumulada, né? Então, naqueles chamados modelos de acumulação, toda a renda não demandada, toda a renda não consumida, né, pelos próprios produtores de renda, pelos próprios geradores de renda, se transformava automaticamente em investimento. E, de fato, na economia real desse período, né, começo do século XIX, ou na primeira metade do século XIX, o investimento basicamente vinha do autofinanciamento, né? Os empresários ricos, né, que não precisavam consumir toda a renda gerada no período, utilizava o excedente não consumido como investimento. Então, a renda não consumida automaticamente era investimento. O problema que foi surgindo aí é se está garantido, tá certo, que toda a renda não consumida, ou seja, toda a poupança, automaticamente se converte em investimento. Quando começa a ter a poupança da classe média, quando os empresários precisam captar a poupança não apenas do autofinanciamento, mas no próprio mercado financeiro, que transfere a poupança de uma gama variada de poupadores para um outro conjunto amplo de tomadores de crédito, aí, nesse contexto mais complexo, em que existe um mercado financeiro transferindo a poupança como oferta de crédito, pode ocorrer a situação em que nem toda a poupança é efetivamente utilizada no investimento, o que pode gerar um problema de demanda agregada na economia. Então, Keynes vai se preocupar depois com essa questão, o fato de que talvez o mercado, o mecanismo de mercado, fosse falho em canalizar a poupança, transformando em investimento produtivo e, portanto, transformar a oferta na própria demanda que vai comprar o produto ofertado. Então, esse problema vai depois se tornar uma questão central na teoria geral de Keynes, em meados da década de 30, mas, por enquanto, Keynes está começando a investigar a relação entre poupança e investimento. Tá? É uma nova reflexão sobre a relação entre poupança e investimento, ainda agora fora do escopo estritamente marshalliano, sob a influência de economistas suecos. O Keynes aceitou a conclusão do economista britânico Robertson, tá, de que o ciclo de negócios, o ciclo da economia, é um ciclo de investimento originário de flutuações da rentabilidade esperada dos bens de capital. Olha, já está transformando no Keynes dos nossos cursos, das nossas disciplinas de macroeconomia. Então ele está dizendo que os empresários em certos períodos investem mais, em outros períodos investem menos, porque a rentabilidade esperada dos bens de capital, né, nos bens que são adquiridos e produzidos com o investimento, há a questão de o empresário precisa fazer um cálculo econômico, portanto ele faz estimativa da rentabilidade desses bens de capital, e se eles esperam que eles irão render mais, eles investem mais, e no contrário, investem menos. Então o Keynes já está introduzindo uma variável psicológica aí, tá? A expectativa nas flutuações da rentabilidade esperada dos bens de capital. Então, mudanças nessa variável psicológica faz com que apareça na economia um ciclo econômico, um ciclo de negócios. Nos períodos em que a expectativa é mais favorável, existe um alto nível de investimento e a economia se expande, e em períodos de expectativa desfavorável, há uma baixa de investimento e a economia se contrai. Então, o Keynes constata que a variável expectativa de rentabilidade produz flutuações na produção, no lado real da economia. E ele vai investigar, no Tratado sobre a Moeda, de que forma a política monetária interage com essas flutuações, digamos, naturais da economia produzidas por uma variável psicológica, pelo próprio comportamento do agente investidor. Então, ele quer analisar no Tratado da Moeda como a política monetária atenua ou amplifica esses ciclos reais da economia. Tá? E o primeiro aspecto que ele identifica nas suas reflexões, na análise da moeda, é que a igualdade entre investimento em poupança
não é automática. Tá? Veja, os economistas clássicos, eles achavam que no mercado financeiro, ou mais propriamente no mercado de fundos emprestáveis, haveria igualdade entre poupança e investimento. Por quê? Porque haveria o preço que produziria essa igualdade. Assim como o preço da laranja produz a igualdade entre oferta e demanda de laranja. Né? Se houver excesso de oferta de laranja, o preço cai, o que desestimula a oferta e, ao mesmo tempo, incentiva a demanda, até que, a um certo preço de equilíbrio, a oferta se iguala à demanda. Então, eles imaginavam que haveria isso no mercado financeiro dos fundos emprestáveis e a variável preço de ajuste, neste caso, seria a taxa de juros. Tá? Então, se houvesse um excesso de poupança em relação aos investimentos, haveria uma mudança na taxa de juros, no caso, para baixo. Né? Então, a taxa de juros menor seria um desestímulo aos poupadores, porque a remuneração da poupança se torna menor, e, ao mesmo tempo, essa taxa menor seria um incentivo aos investidores, porque reduz o custo do investimento, reduz o custo financeiro de aquisição de bens de capital. Há uma taxa de juros suficientemente baixa, haveria o equilíbrio entre poupança e investimento, se eliminaria o excesso de poupança. E o mesmo raciocínio quando ocorre excesso de investimento, que produz uma alta na taxa de juros. Então, os clássicos imaginavam que a poupança iria se igualar ao investimento porque haveria uma variável preço de ajuste, que seria a taxa de juros. Portanto, qualquer discrepância entre poupança e investimento teria no máximo um efeito de curto prazo, do lado real da economia, né? E no longo prazo ocorreria o equilíbrio por um ajuste via preços. Lembra que nos cursos de macroeconomia, o ajuste entre poupança e investimento se dá por flutuações do PIB. Né? Então, seria um ajuste via quantidade. Nessa época, Keynes ainda acreditava, como os clássicos, que o ajuste poupança e investimento seria automático, garantido pela mudança dos preços no sistema de taxas de juros flexíveis. Esse economista britânico, que era do círculo próximo de Keynes e que teve muita influência na evolução das ideias do próprio Keynes, do Robertson, tá? Fez Keynes perceber que, flutuação econômica é inerente ao processo econômico, mas que a política monetária poderia ser utilizada para se combater o excesso de oscilação na atividade econômica. Quer dizer, uma política monetária esclarecida teria um efeito anticíclico, tá? Mesmo que produzisse alguma instabilidade nos preços. Mesmo que tivesse algum efeito inflacionário, ainda assim, a política monetária ativa seria desejável no sentido de atenuar os ciclos, de combater as recessões mais profundas, ok? De produzir flutuações mais suaves na economia. Então, a crença de Keynes era essa. Ele aceita um certo ativismo da política monetária, mesmo ainda sendo economista marshalliano, que acredita que a moeda no longo prazo é neutra, mas no curto prazo ela poderia ser um instrumento anticíclico. E o Keynes vai nessa linha. Então, o Keynes, de início, ele segue de perto essa crença de Robertson no ativismo da política monetária, a crença que a variação do ciclo poderia ser atenuada por uma política monetária esclarecida e as próprias variações no crédito poderiam ser atenuadas pela política monetária, ok? E a política monetária poderia ajudar a produzir o equilíbrio entre o investimento e a poupança voluntária. Tá? A política monetária afeta o ciclo de crédito e afeta o ciclo real na economia, e ela age no sentido de aproximar o investimento da poupança. Uma ideia de Robertson, que foi empregada por Keynes nessa época, é conhecida como teoria da poupança forçada. Tá? Que é assim, além da taxa de juros produzir o ajuste entre poupança e investimento, Robertson mostrou a Keynes que a própria inflação poderia provocar esse equilíbrio, esse ajuste entre poupança e investimento. Vamos supor que haja insuficiência de poupança na economia. Tá? A poupança não é suficiente para atender a demanda por fundos de todos os investidores.
Então, Robertson acredita que, em momento de insuficiência de poupança, se produz na economia, endogenamente, uma pressão inflacionária. E que a inflação, ela criaria um fundo de investimento, um fundo de poupança forçada. Tá? A inflação obrigaria as pessoas a consumir menos e a pouparem mais. Tá? Geraria uma poupança forçada, que iria suprir a poupança necessária para atender a toda a demanda de investimento. Então, um fundo emprestável, que seria captado pelos investidores, poderia ser criado pelo processo inflacionário. Uma teoria bastante curiosa. Né? Primeiro, existe aí a tese de que a inflação faz as pessoas consumirem menos. Bom, certamente isso produz um menor consumo pela perda do poder aquisitivo da moeda. Mas ao mesmo tempo, como as pessoas imaginam que os preços no futuro serão maiores do que os preços no presente, talvez as pessoas queiram consumir mais hoje. Né? Mas sem entrar muito nesse detalhe de como que a inflação poderia afetar a propensão a consumir das pessoas, a teoria da poupança forçada acredita que, além da taxa de juros, a taxa da inflação, a variação dos preços, poderia ajudar no equilíbrio entre poupança e investimento. Mas Keynes, no Tratado da Moeda, acabou abandonando o argumento de Robertson, tá? Ao utilizar a teoria da poupança forçada para entender o equilíbrio entre poupança e investimento. E mais, o Keynes ele vai perdendo a crença de que um certo ativismo, tá? Uma certa política creditícia, uma política bancária explícita, tá? Poderia ajudar a produzir o equilíbrio entre poupança e investimento na economia. Tá? O Keynes abandona a ideia de uma ação explícita do sistema bancário no sentido de produzir esse equilíbrio. Tá? E ele também se afasta da versão da teoria quantitativa da moeda, tá? Que procura explicar, né, a flutuação de curto prazo na economia pelo impacto da política monetária. Então ele abandona a explicação pela inflação, pelo mecanismo de poupança forçada, ele abandona a explicação da moeda produzindo os ciclos na economia, tá? E vai buscar nas flutuações de curto prazo da atividade econômica uma outra explicação. Tá? Mas antes disso, ele vai aprofundar o estudo da teoria quantitativa da moeda e o impacto da moeda nos ciclos econômicos. Então, ele vai oferecer no Tratado sobre a Moeda um estudo bastante detalhado, né, sobre a formação de poupança e de investimento, os motivos que levam os agentes a pouparem e investirem, quem são os agentes que poupam, quem são os que investem, e ele identifica entre poupadores e investidores classes distintas de pessoas, com motivos diferentes. E aí ele argumenta que numa economia monetária de crédito, numa economia que tem moeda e que tem crédito, não há um mecanismo automático que iguale poupança e investimento. Nem a taxa de juros, nem a inflação, nem um ativismo monetário, não há um mecanismo que garanta a igualdade entre o volume total de poupança e a demanda total de investimento nessa economia. Entre outras técnicas emprestadas dos economistas suecos, o Keynes emprega o conceito de taxa natural de Wixel. Tá? Então, Wixel ensina a ideia de que o capital total da economia tem uma produtividade média, que ele chama de produtividade do capital. Na verdade, essa produtividade pode ser vista em termos marginais, né? Dado o estoque de capital, há uma produtividade marginal desse capital. Né? Na margem, alguns capitais podem ser, porque os capitais são heterogêneos, então na margem alguns podem ser mais produtivos, outros menos produtivos, mas haveria uma produtividade marginal média. Tá? Então existe o conceito aí de produtividade do capital, que depende basicamente do estoque do capital, o que vai dar essa produtividade marginal média do capital. Tá? Muito bem. Então, haveria uma taxa, tá, que Wixel chama de taxa natural de juros, que é aquela taxa de juros que corresponde
a produtividade do capital. E quando a taxa de juros monetária se iguala exatamente à produtividade marginal do capital, se diz que essa taxa está no seu valor natural e a característica empírica dessa taxa natural de juros é que não haveria impacto inflacionário. Tá? Então, quando a taxa de juros é igual à produtividade marginal do capital, ela não tem impacto inflacionário. Tá? Agora, pode ser que a taxa de mercado almejado pelos emprestadores, ou seja, pelos poupadores que emprestam fundos, quando eles emprestam fundos, eles almejam uma taxa mínima. Né? Ok? Por outro lado, tem a taxa dos tomadores, dos investidores. Tá? Os investidores podem imaginar que, dado o estoque de capital, dada a condição atual, ok? Existe uma taxa de lucro esperada, uma taxa de lucro máxima esperada do investimento. Agora, vamos supor que o fundo emprestável, a taxa de juros de empréstimo, fique acima da taxa de lucro esperada pelos investidores. Né? Então, se aquela taxa exigida pelo poupador estiver acima da taxa máxima que os investidores estão dispostos a pagar pela aquisição do fundo emprestado, né, não há efetivamente uma transação financeira, não há transferência dos poupadores para os investidores, porque os investidores não estão dispostos a pagar a taxa mínima exigida pelos poupadores. Okay? Então, se as taxas dos poupadores são demasiadamente elevadas, o investimento fica aquém daquilo que a comunidade deseja poupar. Então, a comunidade poupa, mas o investimento não demanda toda a poupança, porque a taxa de juros está muito alta. E os investidores acham que, dada a rentabilidade esperada do capital, não tem como contrair o empréstimo. Então, haveria, nesse caso, um excesso de poupança. Então, a questão é a seguinte, mas não tem como fazer baixar a taxa de juros, portanto, né, para que aumente o investimento? Né? Será que o Banco Central, via política monetária, não pode interferir na economia fazendo baixar as taxas de juros? Aí o que eles vão discutir? Nem sempre é possível obter exogenamente uma taxa de juros mais baixa. Interferir na taxa de juros dos poupadores e forçar essa taxa de juros para baixo via política monetária, nem sempre o mecanismo monetário serve. Por exemplo, no padrão ouro, existe uma rigidez para se fixar uma taxa baixa o suficiente. Tá? Porque o padrão ouro, ele pressupõe um mecanismo automático, né, de entrada e saída de ouro, ou seja, ele torna a oferta monetária endógena, tá? E quando não se tem o controle da oferta monetária, também não se tem o controle da taxa de juros. Né? Há uma rigidez para se fixar uma taxa baixa o suficiente para permitir a igualdade entre investimento e poupança desejada, porque não se tem um controle da oferta monetária, que ela é determinada endogenamente pelo lado externo da economia. E normalmente, né, quando há ajustes da oferta monetária, por exemplo, um país que perde competitividade internacional, né, que ele está importando mais do que exportando. Então, esse país está tendo uma sangria, uma evasão de metais preciosos. Né? É como se estivesse praticando uma política monetária restritiva. Essa política monetária restritiva deveria ter um efeito deflacionário. Mas os preços, principalmente os salários nominais, eles não respondem automaticamente à contração monetária e a resposta só ocorre após um desemprego em massa. Tá? Então, o ajuste da economia via padrão ouro exigiria uma dose cavalar de recessão. Tá? Portanto, não produziria um ajuste automático dos preços, dos juros e dos preços nominais da economia em geral, sem um forte impacto recessivo. Há diversos outros aspectos interessantes no Tratado sobre a Moeda, tá, que mostram que se trata de um trabalho de transição entre o Keynes marshalliano, típico pensador de Cambridge, e o Keynes da Revolução Keynesiana. Né? Aspectos como a
um começo de um estudo da teoria da preferência pela liquidez, né? A demanda monetária já era muito importante na teoria quantitativa da moeda na versão de Marshall, mas o Keynes aprofunda, né? O que determina essa demanda monetária, a preferência pela liquidez, que é a moeda entendida como ativo líquido. Tá? Ele vai aprofundar, é o começo do aprofundamento do estudo sobre a teoria da preferência pela liquidez e várias outras definições que ele começa a trabalhar e que serão bastante úteis no Keynes de meados da década de 30, o Keynes da teoria geral. Tá? Basicamente, nessa época, o que ele estava mostrando que as taxas de juros elevadas produzia a recessão. Tá? Era isso. Né? E essas taxas de juros elevadas têm a ver com a política monetária. Tá? As taxas de juros são elevadas, não há investimento suficiente, o custo do investimento é muito alto e isso produz recessão. Tá? Ok? Mas o Keynes ainda estava preocupado em fazer o ajuste por variações no nível de preços. Tá? Depois o Keynes vai abandonar a crença que uma variação na política monetária, portanto variação na taxa de juros, seria eficiente ou eficaz no ajuste entre poupança e investimento. Tá? E, portanto, no combate à recessão. Depois, então, até aqui, o desemprego em massa poderia ser combatido por uma política monetária. Depois ele vai abandonar isso e vai desenvolver os modelos de ajuste via quantidade típicos da teoria geral. O Keynes chegou a considerar o Tratado sobre a Moeda a sua obra mais importante, a sua magnum opus. No entanto, o livro foi muito criticado por alguns amigos de Keynes, entre eles o Friedrich August von Hayek, o autor liberal, que foi a minha tese de doutorado. Também foi criticada pelo autor num outro ponto do espectro ideológico, né, um autor marxista, o Piero Sraffa, tá? Ambos amigos de Keynes. Keynes tinha uma relação muito respeitosa com Hayek, embora Hayek fosse muito mais liberal, digamos assim, do que Keynes. Tá? Foi um importante debatedor das ideias de Keynes, tá? Mas Keynes respeitava o Hayek, isso é importante. Tá? Além de Hayek e Sraffa, né, uma série de outros membros de um grupo de discípulos e amigos de Keynes, conhecido como Circo, que depois vão se tornar os principais discípulos de Keynes, entrou num intenso debate, né, a respeito das teses, das ideias que foram lançadas no Tratado sobre a Moeda. Entre esses interlocutores de Keynes, que foi muito importante no sentido da revisão, do aprimoramento das ideias, tais como estavam em 1930, né? Então se destaca a John Hobson, uma das principais economistas chamadas pós-keynesianas, né? Richard Kahn, Piero Sraffa, que eu citei, né? Economista marxista, Austin Hobson, que eu já citei também, e o James Smith, que vai se tornar um importante economista pós-keynesiano depois. Tá? O Richard Kahn, por exemplo, né, mostrou para Keynes um importante aspecto que era o multiplicador da renda. Né? E a ideia do multiplicador da renda surgiu a partir de intensas discussões entre os membros do círculo. Tá? Então Keynes ouvia muito, não era um pensador que trabalhava de uma maneira isolada, ele estava sempre em contato com seus discípulos, com seus amigos e colegas, e utilizou e reelaborou muitas dessas propostas, tá? No aprimoramento de suas ideias. Tá? E aí ele começa a se convencer que seria importante uma teoria de determinação do emprego e da produção agregada, que faltava no enfoque de Cambridge. Tá? Que uma maneira de estudar o elevado desemprego da época é entender os mecanismos econômicos em que o nível de emprego e o nível de produção é formada numa economia de mercado. Tá? Então, as sugestões de Kahn e outros membros do círculo levaram Keynes a uma revisão dessa teoria, um crescente afastamento do modelo de equilíbrio via preços, via taxa de juros e via flutuações do crédito, para uma explicação que procurasse revelar qual é o mecanismo na sociedade de determinação de emprego e produção agregada. O Richard Kahn publicou um pequeno artigo, um ano após o Tratado da Moeda, um artigo publicado em 1931, onde Kahn, desenvolve a ideia da teoria do multiplicador do gasto da renda. Essa teoria, como você sabe, foi um dos pilares da Revolução Keynesiana. Mas, anos antes da publicação da teoria geral, já bem no comecinho da década de 30, os artigos e os panfletos de Keynes
começam a anunciar a nova ideia, que depois seria sistematizada na teoria geral. Ele submete esboços de versões preliminares da teoria geral aos seus vários colegas economistas, pede que eles revisem e comentem as ideias. Tá? O Keynes ainda não tinha trabalhado a ideia da eficiência marginal do investimento, outro dos pilares da Revolução, mas já tinha claro, nessa época, o mecanismo do multiplicador. E vinha debatendo intensamente isso com seus amigos. Em 1936, ele publica a Teoria Geral, que nós vamos aprofundar o estudo dessa obra em outra videoaula, que aí marca o Keynes, como conhecemos, dos cursos de macroeconomia. Vamos agora voltar a falar um pouco da vida de Keynes. Depois a gente aprofunda no último bloco, nas últimas videoaulas, nós vamos aprofundar o estudo da teoria geral. A saúde de Keynes entrou em colapso em torno de 1938. Ele acabou saindo de cena, ausentou-se do debate de ideias econômicas com os membros do circo. Tá? Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, o Keynes foi novamente chamado, né, para trabalhar como auxiliar do Tesouro, né, como auxiliar do ministro das Finanças, tá certo? E aí ele publica, no começo da guerra, um panfleto chamado Como Pagar pela Guerra. E aí, nesse panfleto, o Keynes se mostra muito preocupado com o impacto inflacionário, tá, das enormes despesas com a guerra. Tá? Ele desenvolve o conceito de hiato inflacionário, mostrando que a restrição de recursos para financiar o esforço de guerra acaba gerando uma pressão inflacionária. Tá? Se fosse possível financiar de uma outra maneira, tá, o esforço de guerra, não teria esse hiato inflacionário, não teria as pressões inflacionárias. Então, ele identifica nessa época uma crise de poupança, tá? Uma insuficiência de poupança. Tá? Enquanto na teoria geral ele está associando a recessão a um excesso de poupança, na verdade, a insuficiência ali era o investimento, daí o papel do ativismo, da política fiscal, né, para gerar o investimento que falta na economia. Aqui, discorrendo sobre a economia da guerra, o Keynes fala, não, agora o que tem é excesso de investimento, porque o pagamento, né, pela guerra é algo muito caro, o custo da guerra é muito caro. E o que haveria agora era uma insuficiência de demanda. Tá? Então, ele defende a adoção de um mecanismo de insuficiência de poupança. Tá? Okay? Não insuficiência de demanda de investimento, mas insuficiência de poupança. Portanto, o Keynes defende um mecanismo de poupança compulsória e de racionamento para evitar a inflação. Tá? E, de fato, essa proposta foi adotada em 1941. Tá? O ensaio Como Pagar pela Guerra também se notabiliza por uma teoria da inflação, tá, que vai complementar a teoria da depressão da teoria geral. Então, embora se acuse Keynes de ter se preocupado mais com a recessão do que com a inflação, mas o Keynes ele oferece uma contribuição balanceada. Né? Num livro, ele focaliza a questão da recessão e da insuficiência do investimento, e no outro livro, ele focaliza as pressões inflacionárias e a insuficiência de poupança. É assim que ele complementa a visão econômica dele nesse panfleto chamado Como Pagar pela Guerra. Em pleno andamento da guerra, o Keynes atua como membro do Tesouro Britânico e aí ele começa a imaginar como seria a nova ordem econômica no pós-guerra, como seria a ordem econômica, como seria o sistema monetário internacional que surgiria no pós-guerra. Em 1938, pouco antes da guerra, ele empresta de Benjamin Graham a ideia de uma moeda internacional que seria lastreada parte nas reservas e parte em commodities, tá? E que iria substituir o padrão ouro. Lembre-se que na década de 30 o Keynes era um crítico, na década de 20, e continuou na década de 30 o Keynes como crítico do padrão ouro. O padrão ouro teria um excesso muito recessivo, seria um mecanismo de ajuste muito, muito custoso para a economia. Em 43, no auge da guerra, o Keynes abandona a ideia do Bancor, tá? Do sistema de reservas internacionais, com commodities e ouro, tá certo? E aí começa a pensar na proposta de uma Câmara de Compensações Internacionais, que seria um embrião, tá certo? Da criação do Fundo Monetário Internacional. Então, Keynes começa a pensar em várias
vários arranjos institucionais que, de fato, muitas dessas ideias seriam implementadas no pós-guerra, no acordo de Bretton Woods, que criou as instituições do pós-guerra que existem até hoje. Em estreita cooperação com os americanos, o Keynes, nas negociações do pós-guerra, cede em algumas dessas ideias e acaba aceitando o plano criado pelo secretário americano Harry Dexter White, chamado de Plano White, né, que era a ideia da potência vencedora mais poderosa entre os aliados do Ocidente, que são os Estados Unidos, e acaba prevalecendo a ideia de um fundo de equalização internacional mantido em moedas das nações participantes, que acabou migrando só para o dólar. Né? Muitas das ideias originais de Keynes sobre câmara de compensação foram incorporadas, mas Keynes teve que ceder às ideias de White. Todos esses elementos foram reunidos em 1944, quando Keynes liderou, ainda em plena guerra, mas já no final da guerra, com a Alemanha claramente derrotada, no caminho da derrota, o Keynes lidera a delegação britânica na Conferência Internacional de Bretton Woods, onde os detalhes do novo sistema foram trabalhados, o chamado Plano White. O Plano White dos Estados Unidos acabou sendo imposto. Os países membros adotaram a taxa de câmbio fixa com o dólar, não com commodities, ouro e uma cesta de moedas, não, apenas o dólar. Tá? E se fixou uma paridade entre o dólar e o ouro que durou até o governo Nixon, até o começo da década de 1970. Nessas negociações de Bretton Woods foram criadas duas instituições que existem, são importantes até hoje, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que iriam supervisionar o novo sistema monetário internacional. Então essa proposta que foi defendida por Keynes e pelo representante americano acabou prevalecendo. Muito bem, aqui vamos interromper por um momento a exposição para ditar a questão que deve ser trabalhada e entregue no prazo de uma semana. Descreva as teses principais encontradas no Tratado sobre a Moeda. Por que a taxa de juros não garante o equilíbrio automático entre poupança e investimento? Qual foi a principal crítica que se fez ao tratado e que levou Keynes a reelaborar seu pensamento? Bom, Keynes faleceu em 1946, após fechar o acordo que garantiu o empréstimo dos Estados Unidos à Inglaterra. A Inglaterra que estava em sérias dificuldades econômicas, teria um custo enorme no esforço de reconstrução da economia, e o Keynes conseguiu negociar com os representantes americanos um volumoso empréstimo que ajudaria a reerguer a economia inglesa. E ele acabou falecendo precocemente, né, antes dos pais. Os pais eram vivos, teve problema de saúde e faleceu em 46. O mundo perdia um economista, um homem público, um negociador político, um patrono de artistas, um pensador afeito a muitas atividades. Tá? Dentre essas atividades, que eu ainda não comentei, estava o Keynes, o historiador das ideias. Tá? Ele analisou vários trabalhos científicos do século XVII e XVIII. Ele era fascinado pelos manuscritos de Isaac Newton, inclusive ele adquiriu de uma descendente de Newton um baú, digamos assim, contendo vários documentos que foram manuscritos de Newton na mesma época em que ele escreveu os famosos Princípios de Filosofia Natural, né, o principal livro da física clássica, publicado em 1686. Acho que é isso. Então, Keynes era um diletante em várias áreas, e aqui eu chamo a atenção do seu interesse por história da ciência. Em 1936, os artigos escritos por Newton, esses manuscritos newtonianos do século XVII, né, foram arrematados pela loja de leilão, a Sotheby, tá, e estavam disponíveis para venda, foi a leilão, e o Keynes esforçou-se para adquirir esses manuscritos. Tá. Eles foram vendidos em 42, quando se comemorava, tá, o tricentenário do nascimento de Newton que é de 1642, no tricentenário do nascimento de Newton, esses documentos foram arrebatados. Inclusive, o Keynes escreveu um artigo muito interessante, com base nesses estudos dos manuscritos de Newton, chamado Newton, um homem para celebrarmos. Diferentemente da ideia que se tinha da vida e do trabalho de Newton,
um dos pais do cálculo diferencial, o pai da física clássica, um homem extremamente racional, um cânone científico, né? Ok? Ele mostrou que não havia apenas o Newton matemático, físico. O Keynes revelou no estudo desses manuscritos, tá, que o pai da física, né, o Newton, dava muita importância também e se aprofundava nos estudos de alquimia e religião. Tá? Observando esses manuscritos que Keynes adquiriu, tá certo? Ele percebeu claramente, tá, que Newton, nessa época, em pleno século XVII, se ocupou também com estudos esotéricos e não apenas com física e matemática. É muito interessante, muito citado esse artigo Newton, um homem para celebrarmos, escrito por Keynes. Então, Keynes foi um escritor prolífico, né? Com muitos trabalhos, com estudos, inclusive fora da economia, estudos de historiador das ideias, de biógrafo. Né? Então, tem livros, artigos que foram publicados nas melhores revistas da época, tá? Alguns que vamos omitir na lista que será lida logo adiante nesta videoaula. Tá? Alguns manuscritos ficaram anônimos, não foram assinados. Tá? Ele publicou artigos em journals, né, em periódicos como Nation e Athenaeum, Manchester Guardian Commercial, Reconstruction in Europe, The Listening, The New Republic, The New Statesman, Nation Times. Tá? Então nós vamos citar livros, os artigos sempre entre aspas. Tá? Também escreveu resenhas de livros, tá? Resenhas dos trabalhos de Ivan Fischer, William Stanley Jevons, Hobson, Ludwig von Mises, Walter Bagehot, Hawtrey, Mill e Mead. Tá? Então, uma obra bastante volumosa. Ele foi um estudioso de Adam Smith e David Hume, um dos maiores filósofos britânicos, junto com John Locke. Escreveu várias biografias de economistas e políticos. Essas biografias estão reunidas numa obra chamada Essays on Biography, ou Ensaios sobre Biografias, onde aparece a biografia de Law, Montagu, Alfred Marshall, Edgeworth, Leon Trotsky, Churchill, Hansen, Thomas Malthus, William Stanley Jevons e o próprio Marshall. E Keynes é considerado um dos principais biógrafos de Alfred Marshall. Então Keynes também se destaca como biógrafo. Tá? E aqui uma relação das obras de Keynes, uma relação cronológica. Então vamos lá. Os eventos econômicos recentes da Índia, quando ele trabalhava no escritório de finanças da Índia, né? Influências do alcoolismo dos pais, 1911, uma crítica à teoria frequencialista de Pearson, né? O comércio exterior da Grã-Bretanha aos preços de 1900, um panfleto de 1912, Moeda da Índia e Finanças, 1913, considerado o primeiro livro de Keynes, que tem a ver com o trabalho dele no escritório de finanças da Índia, As Perspectivas da Moeda, um paper de 1914, Guerra e Sistema Financeiro nesse mesmo ano, e também, nesse ano, A Cidade de Londres e o Banco da Inglaterra. No ano seguinte, a economia de guerra na Alemanha, já envolvido com o esforço de guerra inglês na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial. Depois, quando ele abandonou as negociações do Tratado de Versalhes, o famoso livro, o segundo livro de Keynes, mas que projetou o nome dele, né, que foi um sucesso de venda, As Consequências Econômicas da Paz, que nós já comentamos. Depois, a tese, que foi finalmente publicada na forma de livro, né, o Tratado sobre Probabilidade, de 1921, a revisão do tratado no ano seguinte, o panfleto A Inflação da Moeda como Método de Arrecadação de Impostos, nesse ano de 22 também, e em 23 o Tratado sobre Reforma Monetária, o terceiro livro de Keynes, um importante livro na trajetória do Keynes economista. O panfleto, nesse mesmo ano, Alguns Aspectos dos Mercados de Commodities, também em 23, Réplica à População e Desemprego, de Sir William Beveridge. Também nesse ano, População e Desemprego, a medida da deflação, uma investigação sobre números e índices. Depois, inclusive, ele utiliza na teoria geral um capítulo sobre números e índices. Ele também deu uma contribuição importante sobre esse tema que vinha sendo desenvolvido pelo Alfred Marshall. Ele aprendeu isso com Marshall. Nesse mesmo ano, um outro artigo, Política de Moeda e Desemprego. No ano seguinte, o desemprego requer um remédio drástico, 1924.
Também em 24, Reforma Monetária, um artigo que ele escreveu com Kahneman, Hades e Milner. Também em 24, um comentário sobre o professor Kahneman. No ano seguinte, A Lei do Padrão Ouro. Em 26, Laissez-faire e Comunismo. Em 27, uma nota sobre economia, um modelo formal para o registro do Banco do Balanço Internacional, a Balança Comercial Britânica. No ano de 28, a Balança Comercial dos Estados Unidos, amalgamação das notas britânicas emitidas, depressão do pós-guerra e a indústria de algodão de Lancashire. Ainda em 28, a Lei de Estabilização Francesa. No ano de 29, respostas ao problema da reparação de Olin, o famoso economista Olin, do modelo de Heckscher-Olin, de comércio internacional, que vocês estudam na disciplina de economia internacional. Aqui um debate dele com Olin. 1930, o livro que nós aprofundamos bastante nesta aula, um tratado sobre moeda. Nesse mesmo ano, ele publicou o panfleto A Crise Internacional e também uma resposta a D.H. Robertson, já discutindo a ideia do multiplicador. O problema do desemprego, 1931, ele começa a se interessar por uma teoria da formação do emprego e do PIB, tá certo? Em 1931, ele reúne os vários ensaios sobre retórica, né, que ele vinha trabalhando desde a época em que ele publicou o livro criticando a conferência, o Tratado de Versalhes. Né? Então, aí esses vários ensaios são publicados na obra Essays on Persuasion, Ensaios sobre Persuasão, de 31. Tá? Voltando aqui um pouco no tempo, vamos voltar para 25, para citar um outro panfleto, A Célula de Balfour e os Débitos Interaliados. Também no ano de 25, voltando um pouco, as consequências econômicas do Sr. Churchill, Winston Churchill, que foi ministro da Economia na Inglaterra, e por essa época, e Keynes era crítico das políticas de Churchill, publica em 25 esse panfleto. Continuando, voltando então para 25, um breve panorama da Rússia, um outro artigo chamado Eu Sou um Liberal, o outro artigo famoso, O Fim do Laissez-faire, Liberalismo e Trabalho, também de 26, Reflexões sobre o Franco, em 28, Os Débitos de Guerra, em 28, Lord George Pode Fazê-lo, no ano seguinte, 29, A Grande Baixa, de 1930, um artigo de 1930, em 1930, As Possibilidades Econômicas de Nossos Netos. Alguns falam que foi nesse panfleto que ele escreveu No Longo Prazo Estaremos Todos Mortos. Gasto e Poupança, em 31, O Fim do Padrão Ouro, também neste ano. Continuando no ano de 31, você vê que é muita coisa que Keynes publicou, então vou apenas ler o título dos panfletos, dos ensaios. Após a suspensão do ouro, propostas para a cobrança de impostos das rendas, algumas consequências do relatório da economia. Em 32, a visão econômica do mundo, a perspectiva do câmbio esterlino, o dilema do socialismo moderno, bancos membros do Banco Central dos Estados Unidos, a crise econômica do mundo e o caminho de escape, esse em coautoria com Salter, Stamp, Blackett, Clay e Beveridge. E também em 32, poupança e usura. Também nesse ano, uma nota sobre a taxa de juros de longo prazo em relação ao esquema de conversão. Já no ano de 33, uma teoria monetária da produção. O Sr. Robertson em poupança e em tesouramento. Já o Keynes transitando do tratado da moeda para a teoria geral, né? Uma carta aberta ao presidente Roosevelt, o significado da prosperidade, autossuficiência nacional, o multiplicador, então já a ideia do multiplicador transformada nesse ensaio, elaborada nesse ensaio. O trabalho de Keynes como biógrafo, Essays on Biography, ensaio sobre biografia, foi publicado em 33. Um panfleto em 35, O Futuro do Câmbio Exterior, outro em 36, Herbert Somerville Foxwell, um ensaio biográfico sobre Foxwell. Também em 36, A Oferta de Ouro, Flutuações no Investimento Líquido dos Estados Unidos. E, finalmente, o livro, principal obra de Keynes, né, A Teoria do Emprego, dos Juros e da Moeda. No ano seguinte, Keynes já com problema de saúde, ele tem um artigo muito curto, que às vezes eu discuto nesses cursos de HPE sobre Keynes, chama A Teoria Geral do Emprego. É um artigo de poucas páginas, que ele pinça algumas ideias principais contidas na obra anterior. Tá? A Teoria Geral do Emprego é o título desse artigo de 37. Depois ele publica em 37 Professor Pigou em Salários Nominais e Relação com o Desemprego, em coautoria com Caldwell. Teorias Alternativas da Taxa de Juros, a Teoria Ex-ante da Taxa de Juros, a Teoria da Taxa de Juros, tudo em 37.
Também nesse ano, algumas consequências econômicas do declínio da população. No ano de 38, comentários sobre o Sr. Keynes e finanças, do Dr. Robertson. Então, uma tréplica à crítica de Robertson. Também em 38, armazenagem e seguros. A política dos estoques do governo de alimentos e matéria crua. O processo de formação de capital, aí já em 39. O método do professor Timberlake. Movimentos relativos em salários reais e produção, em 39. Renda e potencial fiscal da Grã-Bretanha, outro ensaio neste mesmo ano. No ano de 1940, em plena guerra, o conceito de renda nacional, nota suplementar, como pagar pela guerra, que é a teoria de Keynes sobre a inflação, a teoria do excesso de investimento na economia de guerra. 43, o objetivo da estabilidade dos preços internacionais, e no ano da sua morte, em 46, publicou apenas o ensaio O Balanço de Pagamentos dos Estados Unidos. Então, esse é um resumo da vasta contribuição de Keynes, os seus vários artigos publicados. Para finalizar a aula, tem essa foto, essa pintura, na verdade, muito bonita, feita por um dos amigos de Keynes, onde aparece o Keynes e a sua inseparável companheira, a Lídia, a bailarina russa. Infelizmente estão aí com cigarro, mas acho que na época era elegante, tá certo? E aí está o elegante Keynes com a sua bela esposa neste quadro, tá? E assim terminamos a nossa aula. Bons estudos e até a próxima.